A soberba da suposta inteligência de Mitaka faz com que ela fique cega à realidade alheia, e quando ela é combatida por outra pessoa com um status maior do que o seu, ela é totalmente deixada de lado e percebe que a realidade não é bem como ela enxergava. Chainsaw Man, capítulo 114. E aí galera do canal Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man. Se você quer conferir esse capítulo junto aqui comigo, então você vai ficar até o final do vídeo. E muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Eu agradeço de coração, gente. E bora comentar sobre mais esse capítulo que trouxe algumas nuances da própria Mitaka Asa, a relação que ela tem com o Denji e como nós vemos muito isso na própria realidade onde estamos. Ou você vai me dizer que nunca viu aquela pessoa super instruída, ou pelo menos que tem mais conhecimento, mais status do que você, até estudou muito mais do que você, querendo dar carteirada, mas depois tomou uma carteirada de uma outra pessoa, por exemplo. Isso acontece diversas vezes, e isso aconteceu aqui em Chainsaw Man. E mostrou pra gente que o conhecimento, ele é muito vasto e muito além das perspectivas que nós enxergamos. Ele pode ser muito mais amplificado em conjunto do que apenas observando pelos seus próprios olhos, apenas com os seus olhos. E bora lá. Vamos começar esse capítulo com a Mitaka Asa e o Denji andando por aquele aquário, e enquanto eles estão andando, eles simplesmente não chegam a lugar algum. Porém, o Denji continua insistindo com ela que ele sabe o que está acontecendo, que tudo não passa de uma coisa lá do bichão da eternidade que já foi nos apresentado logo no começo de Chainsaw Man, mas ao que parece não é o da eternidade que está ali, viu? Esse capítulo parece ter mostrado que, bom, não deve ser ele não. E eu vou explicar isso ao decorrer do vídeo. E bom, nessa conversa entre os dois, o Denji fala que ele sabe muito mais do que ela imagina, mas por considerar o Denji um burro, um idiota, um fanfarrão e não sei o que lá mais, ela descarta toda a realidade que é vivida pelo Denji sem o conhecer totalmente, achando que apenas ela sabe porque ela está no clube de caçadores. Então ele não sabe nada porque ele não é um caçador, ele também não tá no clube e tanto faz. E outra coisa que faz ela ter essa sensação de superioridade acima dele é o fato dela ter feito o contrato com a Yoru. E isso dá a ela, entre aspas, o poder de conhecimento, dela saber muito mais das coisas. E quando nós temos ainda uma outra pessoa afirmando isso acerca dela, que é o Iseumi, que é o presidente do conselho estudantil que chega a aparecer logo a seguir no capítulo, ela tem mais uma vez a confirmação que ela é a rainha do balacobaco, ela sabe muito mais que o Denji. E essa parte nos mostra muito a realidade vista de três formas possíveis. A primeira, nós vemos a realidade de uma pessoa que apenas consegue enxergar normalmente tudo que ele está vendo e tudo que viveu, que no caso seria o Denji, não tem um conhecimento tão grande de outras coisas, não vai na escola direito, é meio burro, vamos colocar assim, mas tem suas próprias experiências e próprios conhecimentos, mesmo sem ter os estudos ou mesmo sem ter uma grande gama de conhecimentos ali em relação aos alunos, pelo menos nessa parte de escola. Isso faz que ele seja desconsiderado pela Mitaka e isso faz com que ele seja desconsiderado pelo Iseumi Haruka. É interessante de notar isso, porque depois nós temos o outro ponto de vista que é o da Mitaka Asa, que acabou entrando nesse mundo agora, tá tendo esses conhecimentos agora, então ela já começa a pensar que, pô, já sei praticamente de tudo. Enquanto temos uma pessoa de status, entre aspas, mais alto, que é o presidente do conselho estudantil, e por ser o presidente, ele não tem só o status, mas como também obtém ali um conhecimento, entre aspas, maior, embora talvez a sua experiência não seja tão alta quanto o seu conhecimento. Então, nós vemos ali três pessoas, três distinções ali diferentes, onde normalmente na sociedade é colocado como o Denji é o lixo, a Mitaka é como a média, vamos falar assim, é a média da sociedade, e temos a elite, que seria ali o conselho estudantil, né, que sabe de tudo, né, eu não tô falando de elite de dinheiro, mas sim elite de conhecimento. E aí o que acontece? Um subjuga o outro praticamente, um quer subjugar o outro, tal, sem considerar os conhecimentos que o Denji mesmo pode ter. E isso é um grande erro da nossa sociedade e isso exemplifica aqui em Chainsaw Man. Ah, por que exemplifica? Bom, vocês já viram muitas vezes, eu tenho certeza, na internet, aqueles velhinhos que não têm conhecimento nenhum, nunca foram pra escola e acabam construindo
monumentos que um engenheiro sequer consegue fazer. E por quê? Porque aquela pessoa, ela tem um conhecimento específico conforme ela foi tendo experiências e a sua vivência, na sua sobrevivência, enquanto às vezes um engenheiro nunca conseguiria fazer a mesma coisa que ele. Eu já vi muitas dessas coisas, principalmente de pessoas que moram em interior, assim, em lugares que são mais florestais e tudo, e mesmo que seja um velhinho sem conhecimento de uma escola, mesmo assim ele conseguiu formular todo um aparato. É claro que não vão ser todos, mas todo tipo de conhecimento é válido. E a soberba das pessoas, ao desconsiderar essas outras pessoas, faz com que nós caiamos nessa situação da Mitaka Asa desse capítulo. Porque é então que, voltando ao capítulo, nós temos o Iseumi encontrando eles e falando: nossa, que coincidência que vocês estão aqui. O Denji perguntando quem são esses caras, quem são esses idiotas. E aí o cara já fica se achando todo, né? Vai se apresentar ali como presidente do conselho estudantil. Quando ele vai falar o nome dele, o Yoshida acaba aparecendo. Até porque o Yoshida tem que perseguir o Denji pra ver se o Denji não tá fazendo cagada, se ele não vai se transformar em Chainsaw Man na frente de todo mundo. E aí o Yoshida fala assim: olha, se não é o Denji. Aí ele fala assim: o que você tá fazendo aqui? Ah, tava passeando aqui, né? Mas tamo preso aí, né? O bichão prendeu nós aqui. E nisso tudo eles estão cortando o Iseumi, o presidente, e isso tá sendo divertido demais. Os caras cortando ele, nem aí pra cara dele. Foi muito bom. Mas tem um detalhe aí. O Yoshida é dito como uma pessoa que trabalhava no setor privado. Isso a gente já sabia lá do começo de Chainsaw Man, e que foi pra segurança pública. Será que a empresa que ele trabalha agora já não é a nova segurança pública? Então, isso foi o que eu pensei, pelo menos é o que eu imagino. Gostaria de saber a opinião de vocês também. E talvez o líder seja o Kishibe, e por isso ele quer que o Chainsaw Man tenha uma vida boa, assim, uma vida tranquila, que não tenha tantos problemas. Embora o Denji continua pegando dinheiro do chão, fazendo esse monte de coisa. Então, será que é tranquilo assim? Ou é só tranquilo no quesito de ele não vai despirocar e ficar maluco por aí? Então isso serve pra gente ver que mesmo a Makima saindo ali da segurança pública, os caras ainda parecem querer continuar a controlar o Denji. É então que ele vai tentar se apresentar mais uma vez, o presidente do conselho. Não consegue, porque uma menina parecida muito com a Kobeni, parece a Kobeni, mas eu acho que pode ser até parente, mas não parece a Kobeni, porque a Kobeni já estava na faculdade. E outro quesito é, se fosse a Kobeni mesmo, talvez o Denji já tivesse reconhecido, ou até mesmo o Yoshida. Eu, pelo menos, presumo isso. Mas bom, aí a menininha igual a Kobeni tá cheia de medo, fala que entrou ali no clube de caçadores porque queria ganhar uma bolsa, porque tinha que ganhar uma bolsa que sua mãe a obrigou. Basicamente o que o pessoal da família da Kobeni fazia com ela. E aí o pessoal do clube acaba explicando porque eles estão lá, porque eles estão patrulhando e tudo, e aí eles acabam patrulhando aquele lugar, ficaram presos e agora vão ter que resolver tudo lá dentro, ou então tentar contato com alguém de fora, chamar por ajuda, da mesma forma que a gente vê lá no comecinho de Chainsaw Man. É nisso que, ao pensar sobre essa situação, a Mitaka se lembra das palavras da Kiga-chan, que disse a ela que se ela não transformasse o Denji em uma arma, eles não sairiam dali. E o que me faz pensar que isso tudo é um poder da Kiga-chan, ou alguma coisa que ela conseguiu puxar de algum outro demônio, é o fato de que o celular pegou um pouquinho de sinal, e não pegava sinal lá no começo de Chainsaw Man, quando eles estavam presos nos primeiros arcos. Perceberam isso? Então eu acho que não é exatamente ele, a Kiga-chan acabou prendendo eles lá dentro, usando o poder de algum outro, talvez, não sei, mas isso é interessante de notar. E é então que todo mundo vai ter que seguir as ordens ali do presidente do conselho estudantil, que é o babacão, e aí a Mitaka começa a pensar assim: poxa, eu podia agora acabar com ele, né? Se eu acabasse com ele, já que ele é o Chainsaw Man, eu já derrotaria e já me livraria de tudo, mas isso se eu conseguir, eu não vou conseguir porque eu não sou muito forte. E aí eu teria que transformar realmente o Denji. Então ela começa a pensar ali nesse momento, graças à conversa que ela teve com a Yoru também lá atrás, que bom, ela não precisa necessariamente transformar ele em arma, né? Talvez ela consiga resolver sem precisar machucar ninguém. Então nesse momento ela volta a ficar em dúvida, até mesmo pelo que a Kiga-chan também falou lá atrás, que ela não consegue fazer esse tipo de coisa, e ela tá querendo forçar essa situação na Mitaka Asa, porque até então ela ainda consegue ser boazinha, ela consegue ainda ter um pouquinho de sanidade para não machucar outras pessoas. Bom, então que eles entram numa sala, assim como no começo lá de Chainsaw Man, procurando por comida e outras coisas desse tipo, para poderem se alimentar, obviamente. Só que aí nesse momento, eles encontram ali como se lidar com tudo. A gente vê que a menina que tem medo de tudo lá sofre bullying também, por isso ela tem um isqueiro, porque os alunos gostam de
fumar, e aí ela tem que acender o isqueiro pros caras. Mas aí a Mitaka mostra mais uma vez a sua diferença para as outras pessoas, porque ela não gosta de peixe, porque peixe parece um corpo morto, assim, um corpo zoado. Ela não gosta de peixe. E, bom, uma japonesa que não gosta de peixe. E aí, então, os caras todos olham pra ela e falam, meu Deus, velho, ô menina cheia de frescura. E ao ver que ela é diferente de todas as pessoas, ela fica numa situação tanto quanto complicada e acaba saindo ali da sala, né? E nesse momento, reparem no seguinte, né? As pessoas, por serem diferentes dela, por não pensarem da mesma forma que ela, as pessoas já olham com um olhar um pouquinho mais julgador. Enquanto ela tava se sentindo ali bem própria de todo o grupo, porque ela faz parte do clube, da patota, do pessoal ali da sociedade, tava tudo bem. Mas quando ela mostra uma diferença para essas pessoas, as pessoas já olham com um olhar ou de desprezo, de espanto, de tipo, você não gosta de peixe? Você não é igual a nós? Então saia daqui. O olhar mesmo já diz isso. Isso já espanta a Mitaka Asa, que vai para fora daquela sala, até porque ela não pertence àquele grupo. E quando ela não pertence a nenhum grupo, ela fica mais uma vez como? Sozinha. Só que aí então ela encontra o outro excluído e ela vai fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram com ele. Porque quando ela volta, ela sai dali da sala, né? Ela acaba encontrando com o Denji fala, né? Como se tivesse pego alguma coisa. E aí ele explica, pô, vi uma mochila, tinha uma graninha lá, peguei pra mim, né? Achado não é roubado. E aí ela já começa a julgar, não, você é ladrão, né? Você é ladrão. E depois de julgar o Denji, ainda coloca pra ele toda a responsabilidade que também é dela, que ele não tá fazendo nada pra ajudar. E aí então ele pergunta pra ela, e você, tá fazendo alguma coisa pra ajudar? A bicha fica brava porque ela não tá fazendo nada. E quando confrontada com a realidade, ela começa a falar pra ele morrer, aí ela começa a falar, aí os dois começam a brigar. No momento de raiva, ela resolve falar assim, não, agora sim eu transformo aí o Denji em arma mesmo logo de uma vez. Chama a Yoru e percebe mais uma vez que ela está sozinha. Ou seja, a mesma coisa que o pessoal fez com ela quando ela mostrou a diferença dela para as outras pessoas, e o Denji também mostrando a diferença de princípios, de conceitos, de como ele vive, ela acaba replicando mais ou menos a mesma atitude, mesmo que em situações diferentes, das outras pessoas. As outras pessoas não precisavam xingar ela, mas precisavam apenas olhar como se estivesse xingando, como se ela fosse uma estranha. E aí ela faz a mesma coisa com o Denji, que acaba indo embora, e como ela se encontra sozinha e não quer reatar uma amizade com alguém que ela não gosta, que ela desgosta muito, ela prefere voltar para aquela sociedade onde ela estava. Então ela volta para aquela sala, acha ali um celular, né, que a mãe dela parece que tinha, e começa a tentar achar sinal, e consegue um pouquinho de sinal. Isso mostra que ali eles não estão totalmente presos. E aí ela começa a erguer cada vez mais o celular, ela é aceita de volta, mesmo não gostando de peixe, porque ela deu algo que aqueles caras precisavam. Então acontece que ela é aceita novamente até segunda ordem. Porque aí ela tá com o negócio lá na mão, todo mundo tá feliz com isso, mas ela acaba caindo, acaba esticando demais, acaba escorregando, cai, quebra o celular, não tem mais sinal, não tem mais como entrar em contato com ninguém. É estranho que nenhum dos outros alunos ali tem celular, parece até que nessa sociedade tudo isso é proibido. E é então que o presidente do conselho estudantil, mais uma vez, julga ela novamente, dizendo assim, filha, eu achei que você era necessária para alguma coisa, mas me decepcionei. Você é apenas lixo e não tá ajudando em nada. Só reclama, não gosta de comida de nada, só atrapalha. E, mano, quando a gente pensa que você tá fazendo alguma coisa, você não faz nada. E aí ela volta, fica lá fora, sozinha, totalmente triste, e ali termina o capítulo. E isso mostrou muito, mas muito, não só sobre a Mitaka, mas como também a soberba dela ao se achar a grande sabe-tudo, ao desconsiderar o conhecimento do outro, porque ela vê o outro como menos do que ela acaba largando de lado o Denji, que talvez seria a única pessoa que ficaria de fato ao lado dela, independente se ela é doida, se ela gosta de peixe, se ela gosta de não sei o que, é uma pessoa que não iria a excluir. Já o pessoal daquela sala são pessoas totalmente, entre aspas, instruídas, que mesmo instruídas desconsideram totalmente a Mitaka Asa, e aí nós vamos formando várias panelinhas, várias pessoas ali, formando cada vez mais e mais grupos, segregando e se separando entre si, apenas por pensarem diferente ou terem gostos diferentes de cada um. Notaram isso? Isso se resume na nossa própria sociedade, onde as pessoas se dividem muito por conta disso. Se você gosta de futebol, bom, você não pode gostar de anime. Já ouviram isso? Eu já ouvi bastante. Se você gosta de funk, você não pode gostar de anime, você tem que gostar de rock. Então você acaba separando muito as pessoas por causa
causa dos seus gostos, por considerar aquele gosto ruim ou alguma coisa assim. Então é bem legal de ver isso sendo trabalhado bem minuciosamente em Chainsaw Man. Fica tudo meio que escondido, entre aspas, que você só percebe se você reparar nesse tipo de coisa. Então gostei bastante desse capítulo por conta disso. Acredito que a Kiga-chan é quem tá trancando todo mundo lá dentro. O pessoal dos caçadores, eles têm algo com isso também, eles estão promovendo para que isso aconteça. Pelo menos o presidente do conselho, ele deve ter uma noção disso, ele não parece estar tão preocupado até o momento. E talvez quem esteja prendendo ele seja o demônio da justiça, usando os poderes do demônio da eternidade. Não acredito que o da eternidade acabou retornando para enfrentar o Chainsaw Man novamente, mas podemos ter um poder utilizado dele. Por quê? Assim como, por exemplo, igual agora que tá passando no anime, o demônio fantasma pôde ser usado pela Sawatari, aquela menina que tem o demônio da cobra. Então, da mesma forma, quem sabe o demônio da justiça também possa fazer a mesma coisa. Ou então isso funcione de uma forma um tanto quanto diferente. Não é à toa que não apareceu em nenhum momento um demônio ali para eles enfrentarem, notaram? Bom, esse foi o capítulo de Chainsaw Man, gostaria de saber a opinião de vocês. O Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo capítulo, que deve sair no dia... Deixa eu ver. 27 de dezembro, na semana que vem. Então, não vamos esperar mais 2 semanas para um novo capítulo. Mano Joe tá vazando. Até o próximo capítulo. Fui, valeu!